Olá, eu sou Fábio Neves do Economia em Quadros e quero trazer para você mais um vídeo hoje de economia e explicando as relações que nós temos no nosso dia a dia. E as relações que a gente vive no nosso dia a dia hoje, elas estão interrompidas para a maioria das coisas. Em que sentido isso? No sentido de que eu não posso ir na rua, no sentido de que eu não posso ver as pessoas que eu tanto tenho afeto, que eu tenho amor e tenho carinho. E eu quero falar para vocês hoje sobre os pequenos negócios, sobre o pequeno comerciante. Por que comprar do pequeno comerciante? Existe uma diferença na economia que é a renda e a riqueza. Renda é o que você ganha num momento de tempo e riqueza é o que você acumula ao longo de uma vida. Por que a economia hoje, por que muita gente tem feito uma campanha, compre do pequeno comerciante, compre do pequeno empresário? Porque, na verdade, a margem de lucro dele não é muito grande. Então, como ele não tem uma margem de lucro muito grande, a renda dele não é muito grande, consequentemente, a riqueza que ele poderia acumular ao longo da vida também é pequena. Ou seja, ele não suporta, ele não tolera, ele não tem estrutura para ficar um mês, 2 meses fechado. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um restaurante, se a gente está falando de um feirante, se a gente está falando de alguém que está atuando hoje na economia formal ou informal, que é classificado como um serviço essencial, ou que ele pode fazer a famosa delivery, ele consegue fazer a entrega, dê preferência para esse comerciante. Por quê? Porque ao comprar dele, ele consegue pelo menos manter os custos fixos que ele possui e gerar algum tipo de renda para que ele possa obter sustento para sua família. Então toda essa discussão, eu vou comprar da pizzaria do bairro, eu vou comprar do açougue do bairro, eu vou comprar da padaria do bairro, isso dá um sentido de solidariedade muito forte sobre o aspecto econômico. E eu protejo essa pessoa, eu protejo os empregos associados a essa pessoa, a esse pequeno empresário, a esse pequeno comerciante. E mais, quando isso tudo passar, eu vou ter o estabelecimento comercial dele funcionando novamente. Mas, Fábio, quando se fala isso, você fala, né, como a gente usa a expressão em detrimento, né? Você está falando isso e os grandes comerciantes e os grandes empresários. Aí eu vou cair no segundo conceito, que é a riqueza. Na maioria das situações, os grandes comerciantes, os grandes empresários, eles possuem uma renda alta. Como eles possuem uma renda alta, eles possuem uma riqueza significativa. E essa riqueza eles vão usar para atravessar esse período de exceção. Se eu estou falando de uma grande rede de sapatos, a mesma coisa. Se eu estou falando de uma grande rede de eletrodoméstico, a mesma coisa. Eles possuem riqueza para atravessar esse período. Agora, se eu estou falando da pizzaria do bairro, se eu estou falando do feirante da rua que tinha aqui toda terça, toda quinta, por exemplo. Se eu estou falando de pessoas que vendiam comida, né, num pequeno bar, numa pequena pensão ali da esquina, eu tenho que comprar dessas pessoas. Eu de alguma forma vou conseguir o telefone delas e elas vão entregar na minha residência. Mas, Fábio, vai ter que ser assim? Sim, você está tendo hoje, na prática, uma aula de economia solidária, em que eu vou pegar o meu dinheiro e vou passar para uma pessoa próxima, e uma pessoa que precise daquele dinheiro. E com isso eu faço a roda da economia girar, porque toda vez que eu pego o meu recurso monetário e eu passo ele adiante, eu passo para uma outra pessoa, aquela outra pessoa, porque ela me ofereceu um produto ou serviço, ela se remunera, paga os seus funcionários e paga os fornecedores. Então ela pode ir na central de abastecimento do estado ou do município e comprar alimentos. Quando ela compra alimentos lá, ela está remunerando o pequeno agricultor. Aí esse pequeno agricultor, ele consegue levar o sustento do dinheiro para sua casa. Com isso, ele vendeu a mercadoria que ele produziu, ele vendeu lá a batata, ele vendeu a alface, ele vendeu a couve. E no meio do caminho eu tenho toda essa cadeia. Então eu estou fazendo aqui um vídeo que é um apelo. E o apelo é simples. Compre de quem é pequeno. Porque ao comprar de quem é pequeno, você ajuda a economia e você está tendo uma aula prática
de economia solidária. Tá bom? Isso é economia para você de uma forma simples e direta.